Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos, terça-feira, dia 14 de julho de 2020. Bom, terça-feira é sempre dia de falarmos de declaração de fé e eu particularmente gosto muito deste assunto, até porque na história da igreja, nós temos relatos de profundas e robustas declarações de fé que foram tão importantes para a igreja em momentos até de dificuldade. E essas declarações de fé, elas foram marcas, elas foram sinalizadores para que a igreja pudesse caminhar em uma doutrina sã e saudável. E hoje também se faz necessário declarações de fé, já que a gente tem uma pulverização de ensinos, a gente tem vários mestres e várias pessoas falando coisas diferentes, então é importante que a igreja tenha as suas declarações de fé. A nossa está disponível no site www.leoeller.com. Você pode acessar, pode ler, e ao contrário das escrituras, declaração de fé não é inerrante, ou seja, ela pode ser corrigida em qualquer momento. Então leia, faça suas observações, que a gente vai conversar muito sobre esse assunto, que, como eu disse, é um assunto que eu gosto bastante. Bom, nós estamos analisando a declaração de fé por um todo, já há alguns meses. Chegamos no artigo 9. O artigo 9 fala de ceia e batismo. Ceia e batismo acabou se tornando assunto polêmico na igreja, muito por causa da maldade de alguns homens, do excesso de zelo por parte dos outros e do desrespeito por parte de alguns irmãos. Pessoas que querem ensinar a doutrina para a igreja que ele não é membro, que ele não é pastor, ensinar para ovelhas que ele não é pastor. Eu acho que isso é muito agressivo e a gente não deve fazer isso. Por isso eu indico para você que está assistindo esse meu vídeo, que você que é da Igreja Nave, se tiver alguma dúvida, venha falar comigo. E se você que não é da Igreja Nave que está assistindo esse vídeo, que você procure o seu pastor se você tiver qualquer dúvida, mas respeite a posição dele, porque eu compreendo que é um assunto polêmico e que a gente não tem muitos textos sobre o assunto das Escrituras. O que temos nos ajuda a entender o assunto, porém nós entendemos também que é um assunto polêmico. Dito isso, vamos lá para a declaração de fé efetivamente. Hoje nós vamos falar de ceia. Já falamos bastante sobre batismo, agora vamos começar a falar de ceia. A ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizado por meio dos elementos utilizados, o pão e o vinho. Nesse memorial, o pão representa o corpo dado por nós no Calvário e o vinho simboliza o sangue derramado. Aqui nós temos muita coisa já para falar. Eu quero começar lendo o texto base, que é Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 26, que diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Versículo 27. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão dos pecados. Então esse é o texto básico que a gente usa para a ceia, para falar que a ceia é uma cerimônia da igreja reunida. Por isso que a gente vê com muito reserva a questão das ceias que não são realizadas com toda a igreja reunida, mesmo em momentos como esse de pandemia. Então o que a gente instrui nesses casos? É que você faça com algum irmão mais próximo de você e que as famílias façam juntas. Mas o ideal da ceia é que haja uma representação da igreja reunida. E isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Então, a primeira coisa que a gente vai entender aqui é que a ceia deve ser feita pela igreja reunida, que foi o que Jesus fez com os discípulos. Ele reuniu os seus discípulos. Então, a ceia precisa ser também com a igreja reunida. Segunda coisa que a gente fala é que a ceia é comemorativa da morte de Jesus. Comemorativa. Nós estamos comemorando o fato de que ele morreu por nós. E isso insere aqui no assunto um elemento que é fascinante da ceia, que é a questão da alegria. A ceia deve ser celebrada com profunda e grande
alegria. Portanto, nós devemos nos encher de alegria nesse momento, apesar de muitas vezes, eu, por exemplo, me emocionar bastante durante a ceia, porque a ceia também é um momento de alegria, mas é também um momento de proclamação, um momento de testemunho. E é isso que nós temos aqui. Por quê? Porque naquele momento, além de comemorar a morte de Jesus, nós proclamamos que ele morreu, e ele morreu pelos nossos pecados. Então isso é também arrependimento. Então a ceia é a igreja reunida, comemorando, mas também testemunhando da morte de Jesus e testemunhando também, obviamente, da sua vinda. Por isso é importante também que esse momento da ceia seja de profunda evangelização. Aqueles irmãos que ainda não estão ceando, porque ainda não fazem parte da igreja, esse é um assunto que a gente vai falar na semana que vem, esses irmãos então são convidados. A ceia é um convite. Olha, venha cear com a gente, venha cear conosco, venha estar conosco nesse momento tão importante e tão sublime da igreja. Então a ceia é da igreja reunida, é comemorativa e é proclamadora, é um testemunho, serve para evangelização. Ela é simbolizada pelos dois elementos, o pão como o corpo moído e o vinho como o sangue derramado. Mas nós declaramos que eles são simbólicos, Nem transubstanciação, ou seja, transforma-se no corpo efetivo de Jesus ou no sangue efetivo de Jesus, e também não acreditamos que é consubstanciação, ou seja, dois elementos juntos. Não, nós acreditamos que aquele pão é um pão que simboliza o corpo, e aquele vinho é um suco de uva que simboliza o sangue do Senhor Jesus derramado. E aqui outra diferença é que nós acreditamos que todos devem participar, tanto do pão quanto também do vinho, como Jesus disse aqui no próprio texto. Nós não achamos que um deve tomar um e o outro tomar o outro, como acontece com os católicos romanos. Então, nós declaramos que esses são símbolos do corpo de Jesus através do pão e do sangue de Jesus através do vinho. Então, para resumir, primeiro, dissemos que a ceia é da igreja reunida, é uma cerimônia da igreja reunida, é comemorativa e proclamativa, evangelística, de forma testemunhal, e é simbólica, simboliza o pão, o corpo, e o vinho, o sangue de Jesus, tá bom? Semana que vem a gente vai falar quem deve participar dessa ceia, quem pode participar e como participamos da ceia, tá bom? Que Deus te abençoe e uma ótima terça-feira a todos.